Hoje nós estamos no capítulo, como eu disse, 36. Preparado aí para o nosso devocional? Pega aí sua caneca com água ou com café, melhor ainda, né? Se você usa papel, caneta, aí ó, lapiseira, pegue para você anotar o máximo. Ou você que tem um livro, já pode pegar o livro e ir acompanhando no capítulo 36, que com o livro e com algumas outras coisas aqui nós vamos crescer juntos. Então o tema de hoje é: você foi feito para uma missão, ou feito para uma missão. Para ficar mais resumido, o tema de hoje é feito para uma missão. O texto é João 17:18. João 17:18 diz assim, o próprio Jesus dizendo aos seus discípulos: assim como tu me enviaste, em oração, né? Jesus fazendo uma oração, ele dizendo: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então esse é o versículo tema dessa manhã, João 17:18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então o que Jesus está fazendo aqui? Uma oração ao Pai dizendo: Pai, assim como o Senhor me enviou do céu com uma missão para essa terra, eu agora envio os seus discípulos para uma missão nessa terra, para uma missão. Esse é o quinto propósito pelo qual eu e você fomos criados. O quinto propósito. Lembrando que, qual é o primeiro propósito que nós fomos criados? Coloca aí, você foi criado para agradar a Deus. Propósito número 1, eu fui criado para agradar a Deus. Propósito número 2, pelo qual Deus nos colocou nessa terra. Você e eu fomos feitos ou fomos formados para fazer parte da família de Deus. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Propósito 3, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Propósito 3, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Propósito de número 4, você foi moldado para servir a Deus. Propósito 4, você foi moldado para servir a Deus. E o propósito de hoje, dessa semana, é o quinto. Você foi feito para uma missão. Para uma missão. Então esse propósito quinto, deixa eu ajustar só o detalhezinho aqui do som. A gente já... Pronto. Ok, maravilha. Esse propósito quinto, ele fala o seguinte. Se você está com o livro, eu quero ler esse primeiro parágrafo que faz muito sentido para nós aqui, literalmente. Olha o que ele diz. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Olha que lindo saber isso. Deus está fazendo a obra dele no mundo. A obra sobrenatural de salvação, libertação, cura de pessoas, resgate, restauração. Deus está restaurando vidas, Deus está transformando lares, Deus está transformando pessoas, Deus está resgatando pessoas das garras do inimigo. Deus está fazendo a sua obra no mundo. E a formidável notícia é que Deus quer que você e eu se juntemos a Ele. Olha que privilégio. Você fazer parte de uma missão que é do próprio Deus na terra, Ele nos coloca e nos convoca para fazermos parte dessa missão. Para fazermos parte dessa missão. Aí o autor segue dizendo assim, ó, essa atribuição é conhecida como sua missão. Deus quer que você tenha um ministério no corpo de Cristo, bem como uma missão no mundo. Então Deus quer que a gente atue na igreja, servir com o ministério que Deus nos deu, de tocar, de cantar, de ensinar, de receber as pessoas na porta, enfim, fazendo parte do corpo de Cristo. Deus tem um ministério para a gente atuar dentro do corpo de Cristo. Mas Deus também nos deu uma missão para fora do corpo de Cristo. Inclusive a palavra igreja, eclesia, no original grego, significa também chamados para fora. Ou seja, não, a minha atuação, quando Deus me alcança com a graça dele, quando eu tenho a oportunidade de conhecer a Jesus e dedicar a minha vida, entregar a minha vida ao Senhor como único e suficiente Salvador, né, eu vou até ele, mas quando eu vou até ele, ele me fala, agora você vai, ide por todo mundo. Nós não podemos ficar apenas dentro das quatro paredes. Somos chamados para servir na igreja local, isso se chama o nosso ministério ali na igreja local, mas Deus nos deu uma missão além da igreja local. Deus nos deu uma missão para servir no mundo. E aí ele coloca assim, ó, seu ministério é o seu serviço junto aos que creem.
Agora, a sua missão é o seu serviço junto aos que não creem. Olha que interessante essa frase. O meu ministério, seja ele, por exemplo, de ensino, de pregação, de acolher pessoas, enfim, de intercessão na igreja local, o meu ministério é o meu serviço junto aos que creem. Agora, a minha missão é o meu serviço junto aos que não creem. Ou seja, pessoas que ainda não conheceram a Jesus. Que não conheceram Jesus, pessoas que ainda não tiveram um encontro com Deus. Deus quer fazer a obra na vida dessas pessoas, as pessoas precisam conhecer a Deus e Deus nos chama e nos convoca para sermos esses instrumentos dele para cumprir essa missão. E aí o autor no parágrafo 1 ele conclui dizendo assim, ó, cumprir sua missão no mundo é o quinto propósito de Deus para sua vida. É o quinto propósito de Deus para sua vida. Olha que interessante. Então, queridos, a gente precisa entender o que significa missão. A gente precisa entender o que significa missão. A palavra missão, na sua origem etimológica, ó, você e eu fomos feitos por uma missão. O que é missão? A missão, a raiz etimológica da palavra missão, ela é de uma origem latina e ela significa enviar. Então, a palavra missão, coloca aí, missão significa enviar. O texto aqui que nós lemos, Jesus está dizendo assim, ó, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Ou seja, o que Jesus está mostrando é, Pai, Deus Pai, assim como o Senhor me deu uma missão nesse mundo, eu também dou uma missão para os seus discípulos desse mundo, para os meus discípulos desse mundo. Então, quem é aqui discípulo de Jesus? Quem aqui é discípulo de Jesus? Você acredita que você é discípulo de Jesus? Se você acredita ser discípulo de Jesus, Jesus te deu uma missão. Não tem nenhum discípulo que não tenha uma missão. Então digita aí, coloca aí, ó. Eu fui feito para uma missão. Eu fui feito para uma missão. Você não está no mundo apenas para completar espaço no mundo, para encher a sua casa, para poder comer, trabalhar e viver uma vida sem sentido. Não. Deus te colocou nesse mundo e te alcançou com a graça dele para cumprir uma missão. Tanto que Mateus 28, verso 19 e 20, Jesus chama os discípulos e fala assim, ó, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha só, Jesus chama os discípulos e fala, ide. Só que não é esse ide, não é apenas para os discípulos, para os 12 apóstolos. É para todo aquele que é discípulo de Jesus. Temos uma missão. Essa é uma forma de Deus agir no mundo, gente. Deus o tempo todo está enviando pessoas para cumprir uma missão. Por exemplo, Deus enviou o seu Filho Jesus para a missão de salvar e buscar o perdido. Deus enviou o seu Filho Jesus para salvar o perdido. Deus Pai envia o seu Filho para salvar o perdido. Ambos, o Pai e o Filho, enviam o Espírito Santo. Você lê em João 14,16 que Jesus fala, eu estou indo, mas o Pai vos enviará o Consolador. Olha como o tempo todo Deus está enviando. Deus Pai envia Jesus, Jesus e o Pai enviam o Espírito Santo, e Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que é um único Deus, ele envia a igreja, ou seja, ele envia eu e você, o corpo de Cristo, para sermos agentes de Deus nessa terra, dizendo, ide por todo o mundo. Ou seja, o tempo todo Deus está enviando. Envia Jesus, envia o Espírito Santo e agora essa missão é minha e você, minha e sua. Se eu não cumprir essa missão, primeiro, eu estarei desobedecendo a Deus. Segundo, eu não vou me sentir realizado nessa terra. Gente, não tem uma satisfação maior do que você ter o privilégio de ser boca de Deus na vida de uma pessoa. Quem aqui já teve a oportunidade, fala para mim aqui, de falar do amor de Deus para uma pessoa e conduzir essa pessoa até Jesus? Quem aqui já teve a oportunidade de falar de Deus e conduzir essa pessoa ter uma vida entregue a Jesus e a partir dali, essa pessoa ter a vida transformada? Quem aqui já teve essa oportunidade vamos dizer, de ganhar pelo menos uma vida para Jesus aqui? Olha aqui, pessoas colocando aqui, a Cris, a esteticista Nanda. Olha aqui, ó, que legal. Não tem nada mais tremendo. Ou seja, quando eu conduzo uma pessoa, falo do amor de Deus para uma pessoa, torno essa pessoa um discípulo de Jesus, eu estou cumprindo um propósito pelo qual eu fui criado. A Jaque está falando que é maravilhoso. A Jane falando, eu também.
Olha aqui, a Vera Lúcia já teve oportunidade. Olha aí, olha que lindo. Quem foi a pessoa? Me fala aqui, gente. Eu quero aqui sermos edificados juntos aqui. Coloque aqui, quem foi, se você tiver aí o nome não, mas talvez o vínculo com qual pessoa, me fala aqui com essa pessoa que você alcançou, que vínculo que você tinha com ela? Quem que você já ganhou para Jesus? Foi o seu pai? Quem que você já ganhou para Jesus? Foi um tio? Coloque uma pessoa aí, ou um vínculo de uma pessoa que você já ganhou para Jesus. Eu ajudei uma família inteira a ver e servir Jesus, a Ana Antunes falando. Olha que legal. Coloca aqui só para a gente poder identificar. Pelo menos uma pessoa que você está lembrando aí que você foi instrumento de Deus para que essa pessoa conhecesse Jesus. Coloca para mim aqui o que essa pessoa era sua. Era um irmão de sangue, era um vizinho, essa pessoa era um amigo, essa pessoa era seu pai era sua mãe. Quem é? Coloca aqui pelo menos um, só pra gente ver esse alcance, como que acontece através. Ó, a Emara colocou que foi um amigo. A Jacta colocou, estou agora buscando meu pai para Cristo, amém. A Luciana colocou, meu esposo, olha que legal. A esposa, a mulher sábia edifica a casa, que legal. Ó, a Luzinete colocou, o Luiz, melhor dizendo, colocou aqui, ó, minha mãe, que chique, que lindo. O meu pai, a Gabi colocou, a Valéria Reis colocou um funcionário. Olha aí, gente, as pessoas que se conectam ali com você, né, é uma oportunidade de você compartilhar do amor de Deus para ela. Interessante. A Lu, a minha esposa, né, Lucimari, a Lu tem um chamado muito forte evangelístico. Ela tem um dom de evangelista. Ela encontra com uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus e ela fala de Jesus para essa pessoa com muita clareza. O Kaiser também é muito assim, né? Ele fala com muita clareza para as pessoas que não conhecem Jesus terem um encontro com Cristo. A Lu tem essa virtude muito nobre, né? É um dom que Deus deu. Ela tem muito mais facilidade no primeiro contato de uma pessoa que não conhece Jesus para falar do amor de Cristo do que eu, porque eu sou um pouco mais tímido e tal. E ela já chega e fala mesmo na lata para a pessoa, né, sobre o amor de Deus. Ela tem muita facilidade para fazer isso. E interessante que no ambiente de trabalho dela, lá no Instituto, todas as pessoas que nós tivemos a oportunidade de ter lá trabalhando e que estão lá trabalhando, talvez teve algumas delas que já entraram lá e já conheciam Jesus, assim, de fato, teram um encontro com Deus, e as que não conheciam a Jesus tiveram um encontro com Deus lá. Toda a equipe, até prestadores de serviço que participam da reunião, caminhando com a Lu ali, ela vai falando do amor de Deus, essas pessoas têm um encontro com Cristo. Hoje, todas as pessoas que trabalham no Instituto, ou já foram alcançadas pela graça, ou se converteram no sentido de ter esse encontro com Cristo dentro do Instituto. Fora vários pacientes, e não só no Instituto. Eu lembro quando a Lu, antes da gente abrir o Instituto Plenitude, que é o Instituto da área de nutrologia, de medicina preventiva, onde a Lu atua, quando ela trabalhava nos postos de saúde da cidade, eu já tive a oportunidade de batizar tantos funcionários da Lu, quanto pessoas, por exemplo, enfermeiras que trabalhavam com ela, entregaram a vida para Jesus, nós batizamos lá na igreja, no convívio com ela. Então, olha que legal, o nosso ambiente de trabalho, através do nosso testemunho, se torna um ambiente da gente cumprir a nossa missão. Sabe, eu quero dizer para você que a sua África está mais perto de você do que você imagina. A sua África está mais perto de você do que você imagina. O que é isso, pastor, a minha África? Porque todo mundo acha que às vezes cumprir missão, a pessoa tem que pegar um avião e ir lá para a África para poder cumprir a missão de ser um missionário. Glória a Deus por essas pessoas que têm chamados específicos transculturais, ou seja, pessoas que vão em outras nações para cumprir a missão de compartilhar o Evangelho. Mas nós precisamos entender que a nossa África está mais perto da gente do que a gente imagina. Porque o que tem lá na África, via de regra, em relação ao encontro com Cristo? São pessoas que eles vão lá que não tiveram um encontro com Cristo, onde eles vão dar o alimento físico e vão dar o alimento principal, que é o alimento espiritual. Então, ao nosso redor, no nosso ambiente de trabalho, na academia que a gente frequenta, no ambiente faculdade, existem centenas de pessoas que também ainda não tiveram um encontro com Jesus.
que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Ou seja, a nossa África, a gente não precisa, às vezes, ir lá, a não ser que você tenha um chamado transcultural específico, mas você não precisa de ir lá na África, lá na Angola, lá no Paquistão, para poder cumprir uma missão. Você pode cumprir uma missão hoje, no ambiente onde você está. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece pelo menos uma pessoa que te cerca, seja no trabalho, na escola, na família, que ainda não entregou a vida a Jesus? Se tem pelo menos uma pessoa, você tem uma missão. E essa pessoa é sua, entre aspas, a sua África para você cumprir essa missão. Tá fazendo sentido, gente? Olha aqui, a Steph colocando, minha África aqui é meu noivo. É pessoas que são alvos da conversão. A Ludmilla colocando aqui, a Lucimari, minha médica querida, a Lu atende tanto presencialmente quanto também online, né? Então nós temos muitas pessoas, até de outras nações. Esses dias eu tive a oportunidade de, coincidentemente, a Lu estava atendendo uma pessoa lá da Itália e eu estava próximo da Lu no ambiente. E aí eu tive a oportunidade, foi a Simone, que ela é aluna do Clube 71 e ela é paciente da Lu, lá da Itália, que caminha. Então muita gente aqui já faz os procedimentos com a Lu também, já tem um acompanhamento médico dela. Gente, então olha que lindo. A Suzana ganhou a filha, olha a missão de nós pais. Os nossos filhos é o nosso campo missionário. As pessoas não nascem convertidas. Nós não nascemos em Deus. Todas as pessoas precisam ter um encontro com Deus. Nós nascemos caminhando longe de Deus. A nossa natureza pecaminosa já nasce com a gente. A gente nasce caminhando longe de Deus. A gente tem um encontro com Cristo a partir de pessoas que nos falam do Evangelho. Então olha que lindo. Obrigado, gente. Tem gente que colocou aqui, primo, tia, que já teve encontro com Jesus. Olha que legal. Muita gente. Você foi feito para uma missão. Você tem uma missão que está muito mais perto de você do que você imagina. Muito mais perto de você que você imagina. Então o que é ter uma missão? Ter uma missão é você ser enviado por alguém para executar uma determinada tarefa. Anote aí. Ter uma missão é você ser enviado por alguém para executar uma determinada tarefa. Por exemplo, um soldado. Um soldado recebe uma missão do comandante. Imagina que uma vítima foi sequestrada. Deixa eu te falar sobre essa ilustração. Imagina que uma vítima foi sequestrada, uma pessoa foi sequestrada. O comandante chama ali alguns policiais para essa operação, para essa missão e fala, olha, você precisa ir resgatar essa vítima que foi sequestrada. Essa pessoa precisa, nós precisamos montar uma operação e você precisa. O comandante dá essa ordem. O comandante está fazendo o quê? Dando uma missão, ele está enviando esse soldado para executar uma tarefa, porque missão é isso, é você ser enviado para alguém para executar uma tarefa. Agora me responde aqui, você acredita que se um soldado recebe uma missão, né, uma missão, uma operação, para resgatar uma pessoa que tá sequestrada e que está a ponto a ser morta, você acredita que esse soldado precisa ir? Sim ou não? Você acredita que esse soldado precisa ir? Um soldado recebe uma missão de que uma pessoa foi sequestrada e está aí na iminência de ser morta se não for resgatada. Você acredita que esse soldado que recebeu essa missão, ele precisa ir? Você acredita que ele precisa ir? Sim ou não, gente? Sim, exatamente. Esse soldado precisa ir? Sim. Por que você acredita que esse soldado precisa ir? Por que esse soldado precisa ir? Sim, agora me fala, por que você acha que esse soldado, o comandante chama, dá uma missão para ele e esse soldado precisa cumprir essa missão? Por que ele tem que ir? Ele deve ir, né? Aqui a Adriana está até colocando, ele deve ir. Sim, com certeza. Por que ele deve ir? A Manu está colocando aqui, para salvar uma vida, para salvar essa vida. Ótimo. A Valéria colocou, obedecer, obediência. Ótimo. A esteticista colocou aqui, a esteticista Nanda, salvar e obedecer. Ótimo. A Willy colocou, porque é um chamado dele. A Albinéia colocou aqui, porque é uma missão dele. Olha, a Ritiele colocou, porque é uma vida que precisa ser salva. Exatamente. A Mari colocou aqui, ó. A Mari
Lenice colocou, porque ele tem uma missão, perfeito, salvar a vida, obediência, chamado. Exatamente. Primeiro porque o comandante ordenou. Gente, quando o comandante ordena, em qualquer setor aí de polícia, o comandante ordena, o soldado obedece. Quando o comandante ordena, submissão à autoridade, muito bem, ô Beca. Quando o comandante ordena, o soldado faz o quê? Ele obedece. Ele obedece. Ele não questiona, ele não fica, vai ser difícil demais, eu não tenho capacidade, não sei o que, não. Se o comandante mandou, o soldado, a posição do soldado é obedecer. Então, o primeiro motivo pelo qual ele deve responder sim a essa missão, porque é uma ordenança. E ele precisa obedecer. Segundo, uma pessoa está correndo risco de vida. Se ele não cumprir essa missão, uma pessoa está correndo risco de vida. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque no projeto de Deus dessa terra não é diferente. Não é diferente a posição que eu e você estamos. Você e eu somos como esses soldados da ilustração que eu dei. O nosso comandante é o Senhor. E existem, não é apenas uma vida, mas existem milhares de vidas perecendo. Pessoas que estão correndo um seríssimo risco, seríssimo perigo, porque a eternidade deles está em jogo. Então tem pessoas que estão do nosso lado, convivendo debaixo do mesmo teto, seja no ambiente familiar, no ambiente da minha casa, seja no ambiente, enfim, que eu frequento no meu dia a dia, no ambiente escolar, no ambiente de faculdade, que estão correndo o risco da morte eterna. É como a ilustração dessa mulher que foi sequestrada, está em iminente perigo de morte. E nós recebemos uma missão já dada por Deus, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. O Evangelho é boa nova, é aquilo que traz a libertação para as vidas. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, se Jesus vos libertar, seremos verdadeiramente livres. Nós temos a resposta para a libertação dessa pessoa e temos a missão. O comandante já nos deu a missão. Ele já nos enviou ao mundo com essa missão. Foi o texto que nós lemos. Pai, Jesus fazendo oração em João 17. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu envio esses discípulos ao mundo. Então você e eu já temos essa missão nos dada pelo nosso comandante. Agora a grande questão é o que eu e você temos respondido, como eu e você temos nos portado diante dessa missão. Será que nós temos sido soldados obedientes ou displicentes? Porque a missão foi nos dada, a capacitação foi nos dada. Como nós temos reagido a essa missão? Anote aí, Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Que privilégio! Deus está movendo no mundo, transformando vida, curando vidas, libertando vidas. Privilégio. E Ele se chama, e Ele nos convoca para que nós possamos nos juntar a Ele nessa missão. Essa missão, apesar das nossas fragilidades, apesar de quem somos, nós somos pessoas enviadas por Deus para uma missão. E deixa eu te falar aqui, essa missão, anote aí, ela é intransferível. Não tem como. Moisés tentou transferir a missão dele para Arão. Não tem como. É você, Moisés. Para de dar desculpas. Pare de arrumar desculpa. Eu não tenho tempo. Eu não tenho conhecimento. Gente, a mulher samaritana, uma mulher que tinha uma vida pregressa terrível diante dos olhos da sociedade. Uma mulher que já tinha tido quase 5 maridos. Quando aquela mulher teve um encontro com Jesus, ela não foi, sentou lá na faculdade de teologia, fez 4 anos de teologia para poder falar do amor de Cristo, não. A Bíblia diz que ela foi lá e já falou para Samaria. Samaria começou a conhecer a Cristo através daquela mulher. O cego de Jericó, quando teve um encontro com Cristo, ele só disse assim, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. Dá o seu testemunho, você não precisa de saber teologia para começar a cumprir a sua missão. Teologia é maravilhoso, aprender a Bíblia dia após dia, mas você não precisa esperar completar tudo isso para falar para uma pessoa que Jesus a ama, de que você está ali com ela para que ela possa viver esse novo tempo com Deus. Anote aí a sua missão, isso mesmo, é intransferível. Não tem como você passar para fulano, para Beltrano. Deus chamou você. Cada um de nós prestaremos conta diante de Deus.
Você não vai chamar lá, ô Paulo, ô Bruno, ô João, ô Maria, ô José, ô Lucimária. Vai chamar lá por nome, o seu nome. Nós, cada um individualmente, vamos prestar contas diante de Deus. Você não vai chegar lá, chamar o seu nome e falar, não, chama o fulano ali porque ele tinha conhecimento tal. Não, todos nós prestaremos conta individualmente. A nossa missão, ela é intransferível. O ide por todo mundo e pregar o evangelho é destinado a todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Não é ir de pastores, não é ir de missionários, não é ir de quem está no louvor, não é ir de quem tem cargo na igreja. Se você teve um encontro com Jesus, esse ide bate a porta do seu coração e é a missão que o comandante já lhe confiou. Existem pessoas que estão perecendo. Existem pessoas que estão perecendo. E se nós não cumprimos essa missão, vidas estão caminhando para a morte. E nós prestaremos conta diante do Senhor de cada vida que nós tivemos contato com elas e não falamos do amor de Deus para essas vidas. Gente, para nós finalizarmos, eu vou fazer um post agora, né? A nossa equipe vai colocar um post lá do resumo do capítulo 1, que não vai dar para eu poder falar aqui todos os detalhes dele. Porque depois do capítulo 1, do capítulo 36, né? Onde ele fala, eu só vou citar e nós vamos compartilhar os aprendizados lá no feed. Mas olha só, ele coloca alguns fatores importantes da missão. Primeiro, sua missão é uma continuação da missão de Jesus sobre a terra. Então Jesus não nos chama apenas para vir a ele, mas também para ir por ele. Então a nossa missão é uma continuação da missão de Jesus. Olha que privilégio que nós temos de continuar executando essa missão. E essa missão tem tanto valor diante de Deus, Deus requer tanto que nós cumpramos essa missão, que se você olhar nos 5 evangelhos e no livro de Atos, essa missão nos é chamada, nos é confirmada, nos é colocada. Mateus 28, 19 diz, ide, portanto, fazei discípulos. Marcos 16, 15 diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Lucas 24, 45 também nos fala assim, lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras e lhe disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer ressuscitado entre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Em João, Jesus disse, paz seja convosco, assim como eu os envio, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nos 5 primeiros evangelhos ali, né, os 4 evangelhos, os 5 primeiros livros, retificando aqui, os 5 primeiros livros do Novo Testamento, os 4 evangelhos e o livro de Atos, essa missão, ela é tratada, ela é colocada. Então, entenda, ali é a grande comissão e não a grande sugestão. É a grande comissão, anote isso aí. O que Deus me chamou é a grande comissão e não a grande sugestão. Os versículos, vou citar aqui novamente. Mateus 28, 19, Marcos 16, 15, Lucas 24, verso 45 a verso 47, João 20, verso 21 e Atos 1, 8. O chamado à evangelização, o chamado para cumprir essa missão, está nos 4 evangelhos e no Atos. Ou seja, é como uma forma enfática de Deus declarar para mim e para você, você e eu fomos chamados para cumprir essa missão. Anote os 3 I dessa missão aí. Anote aí, eu vou te falar 3 Is dessa missão. Com a letra I, 3 Is dessa missão. Coloca aí. A evangelização é uma tarefa imperativa. Primeiro I da missão. A evangelização, a missão que Deus nos deu, a evangelização é uma tarefa imperativa. Ou seja, ide por todo mundo, é uma ordem. Segundo I dessa missão. A evangelização é uma tarefa intransferível. Colocou aí o segundo I dessa missão? A evangelização, a minha missão, é uma tarefa intransferível, ou seja, eu preciso cumpri-la, não tem como eu transferir, não tem como eu terceirizar a missão, eu sou responsável por cumprir essa missão. Terceiro I dessa missão, a evangelização ou essa missão é uma tarefa
impostergável. Impostergável. Ou seja, o id de Jesus é para agora, é pregar a palavra todo tempo, é pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, todos os dias, com a vida, com a minha voz, eu preciso anunciar o evangelho. Então, os 3 Is dessa missão. Essa missão, ela é uma tarefa imperativa, ela é uma tarefa intransferível e ela é uma tarefa impostergável. Lembrando que Jesus nos chama para a grande comissão e não para a grande sugestão. É uma incumbência dada a todos os discípulos de Jesus para que possamos cumprir. Então, anotou aí essa missão, os 3 Is da missão. Muito bom. Então anote aí, ó. O que o autor coloca, sua missão é uma continuação da missão de Jesus sobre a terra. Os 3 Is dessa missão não tem no livro, eu que estou colocando aqui. Ela é imperativa, intransferível e impostergável. No livro coloca um tópico, a sua missão é um privilégio formidável. Ou seja, gente, não tem preço, não tem nada melhor do que você ver pessoas, por exemplo, casais sendo restaurados, pessoas que estavam perdidas nas drogas, na prostituição, perdidas no adultério, perdidas no alcoolismo, serem resgatadas para Cristo. Não tem nada melhor do que você ver filhos perdoando os pais, pessoas jovens se entregando a Jesus. Não tem nada mais lindo, não tem nada mais lindo. Essa missão é um privilégio formidável. Por que é um privilégio formidável? Porque nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar com Deus e para Deus. Ou seja, por mais excelente que seja o seu patrão, se você tem um patrão aí, gerente, por mais excelente que seja esse patrão seu, imagina você trabalhar com Deus. Você ter uma sociedade, uma parceria com o próprio Deus, porque a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Então quem trabalha com Deus em seu reino, jamais faltará provisão na sua vida. Jamais faltará provisão na sua casa, porque Ele é o Deus que nos sustenta. Então olha só, que missão formidável, trabalhar com Deus e representá-lo nessa terra. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. O autor coloca, cumprir sua missão é a melhor coisa que você pode oferecer às pessoas que lhe cercam. Sua missão tem um valor eterno. Tem um valor eterno. O que a gente está falando para as pessoas não é um produto que você vende. Ah, vendi aqui um produto que é perecível. Eu estou falando de algo que vai perecer. Não, a mensagem que nós entregamos ao falar do amor de Deus é algo que tem impacto de sentido na terra e eterno. E essa tarefa é urgente. Segundo os estudiosos da missiologia, da obra missionária, cerca de 70 mil pessoas morrem todos os dias sem conhecer a Cristo. Pessoas que nos cercam o tempo todo. Então nós precisamos, mais do que urgente, dizer sim a essa missão. Gente, eu vou encerrar aqui o nosso momento devocional. E nós vamos lá para o feed, lá, se você assim puder, nós vamos lá compartilhar os nossos aprendizados. Coloque para mim o que mais chamou a sua atenção aqui nessa manhã. O que mais chamou a sua atenção? O que mais chamou a sua atenção? Eu quero fechar essa reflexão, esse devocional nessa manhã, dizendo que você tem uma missão. E que essa missão ela é intransferível. De que essa missão é impostergável. De que essa missão ela é urgente. O relógio que controla essa missão está correndo. Então não perca nem mais um dia. Inicie o chamado de Deus na sua vida. Não perca uma oportunidade de estar perto de alguém e exalar o perfume de Cristo. Sabe o que tem sido uma tristeza na nossa geração? São pessoas que chegam próximas de pessoas que se dizem de Deus e elas se esfriam. Esfriam no relacionamento com Deus. Isso é um absurdo. Você foi chamado para aquecer as pessoas que estão frias em Deus. Quem conectar, eu quero declarar em nome de Jesus que quem conectar com você, quem se aproximar de você, vai ter um encontro com Cristo, vai ter a vida transformada através da presença de Deus na sua vida. Chega de deixar para amanhã, se posicione hoje. E olha só, fazer isso é viver o propósito pelo qual você foi plantado nessa terra. Você foi plantado nessa terra e alcançado pela graça de Deus para cumprir uma missão que vai além de você. Amém ou não amém, gente? Amém ou não amém? Um abraço, Thalita, Deus abençoe. Um abraço, Tiara Lopes, que alegria tê-la aqui com a gente, Deus abençoe.
Coloque para mim aqui o que mais marcou a sua manhã nesse devocional. O que mais fez sentido para você nesse devocional? A Kátia colocou: o que me chamou mais atenção é a diferença entre ministério e missão. Exato, que bom. Ministério nós cumprimos junto aos que creem e missão junto aos que não creem. Exatamente. Elude, que bom. Depois você assiste lá na plataforma do clube, tem problema não. Chegou agora. Mas que maravilha. Olha uma frase de William James: o melhor uso que você pode dar à vida é empregá-la em algo que sobrevive a ela. Anote essa frase. O melhor uso que você pode dar à vida é empregá-la em algo que sobrevive a ela. Ou seja, algo que tem peso eterno. Os efeitos da nossa missão durará para sempre. Olha os aprendizados aqui, gente. Que a esteticista Ananda colocou que a minha África é dentro da minha casa. Exatamente. A nossa África está mais perto da gente do que a gente imagina. Para Cássia, a professora Cássia colocou que cumprir a missão tem um valor eterno. Olha aí. Coloque aqui para mim o que mais chamou sua atenção. Obedecer e ter atitudes em uma missão. Então, olha aqui, ó. Pro Luiz foi a analogia do soldado com o soldado que precisava resgatar a mulher que estava sequestrada. Para Darlene Dutra colocou que a minha missão é impostergável. Muito bons aprendizados. Vocês são um fenômeno, gente. A Elisete colocou: o cronograma de Deus para a consumação da história estão vinculados à conclusão da nossa incumbência. Exatamente, Elisete. Exatamente. Jesus vai voltar a essa terra quando todas as pessoas ouvirem do amor de Deus. Então, o cronograma de Deus da consumação da história está vinculado à conclusão da nossa incumbência. Olha que responsabilidade. Muito bom. Gente, vamos orar ao Senhor para que Deus venha queimar o nosso coração. Eu vou orar para que isso aconteça e eu sei que isso vai acontecer. As pessoas que chegarem próximas de você, o Espírito de Deus vai te queimar por dentro, vai te incomodar, para de alguma forma você compartilhar do amor de Deus para essa pessoa. Seja através do seu testemunho, seja através de um versículo, seja através de uma conversa que edifica, seja através da sua postura. Eu tenho certeza, Deus está levantando discípulos que fazem discípulos. Anote, declare isso: eu sou um discípulo que faço discípulo. Eu sou um discípulo que faço discípulo. Deus nos chamou para ser e fazer. Coloque aí: Deus me chamou para ser e fazer. Essa é a essência do propósito nessa terra. Deus me chamou para ser e fazer. Deus te chamou para ser discípulo e fazer discípulo. Deus te chamou para ser e fazer. Senhor, muito obrigado por essa manhã maravilhosa em que nos reunimos aqui, ó Deus, para poder aprender mais um propósito pelo qual o Senhor nos criou, nos plantou nessa terra e nos alcançou com a tua graça. O Senhor nos deu uma missão. Que privilégio é poder, ó Deus, cumprir essa missão de peso eterno. Ó Deus, de transformação de vidas, de anunciar o teu amor, essa mensagem que é verdadeira, essa mensagem que, ó Deus, não é perecível, essa mensagem, ó Deus, que transforma vidas. Ao nosso lado, ó Deus, estão, ó Deus, sempre passando dezenas e dezenas de pessoas todos os dias, que ainda não tiveram o privilégio de ouvir do teu amor. Ou, ó Deus, que não tiveram o privilégio de entregar a vida ao Senhor Jesus. E eu quero pedir que o Senhor tome a vida de cada um de nós, e nos desperte, nos ative, queime o nosso coração, para que nós não percamos nenhuma oportunidade sequer de anunciar do teu amor para as pessoas que nos cercarem. Seja andando no Uber, seja, ó Deus, dentro de uma academia, seja numa fila de supermercado, seja num ambiente de trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja dentro da nossa casa. Que nós não venhamos perder um minuto sequer as oportunidades nos dadas pelo Senhor para cumprir essa missão de resgatar essas vidas que estão caminhando, ó Deus, para o caminho de morte. Tem misericórdia, que nós possamos, ó Deus, ter a alegria de testemunhar que essas vidas que nos cercam tiveram um encontro com Cristo e pela graça de Deus fomos esses instrumentos usados pelo Senhor para o alcance dessas vidas. Eu quero declarar salvação de famílias. Eu quero declarar salvação de famílias. Espírito Santo de Deus. Que, ó Deus, famílias sejam agora, ó Deus, alcançadas
Tem pessoas aqui que têm promessa de salvação sobre os seus lares. Filhos perdidos, dá sabedoria aos pais agora, para anunciar deste amor do Senhor, e que esses filhos, ó Deus, volte aos teus caminhos. Eu quero declarar em nome de Jesus, casamentos, ó Deus, em que um dos cônjuges ainda não tiveram um encontro com o Senhor, usa essa mulher como mulher sábia, para poder, ó Deus, edificar e a sua casa ser transformada. Usa esse homem como um sacerdote na sua casa, para que a sua esposa, ó Deus, tenha um privilégio de ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu declaro salvação sobre famílias, sobre pais. Deus, quantos anos eu orei para a salvação dos meus pais, e hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Tu és o Deus que faz a obra completa. Faça isso, ó Deus, das famílias aqui representadas, que pais, que mães, ó Deus, sejam alcançadas pela graça do Senhor, através da vida de jovens, adolescentes que estão aqui nessa live, ou adultos, que vão anunciar do amor do Senhor para esses pais. Esses pais terão um encontro com o Senhor através do testemunho de vida dessas pessoas, desses filhos, dessas filhas, no nome de Jesus. Muito obrigado. Nós assim oramos, agradecidos por essa manhã, em nome de Jesus. Amém.